Olá, olá, minha gente! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Comida de Pensar. Hoje, a última aula do nosso módulo de comunicação, a comida fala. E hoje a gente vai ver como que a comida fala, na verdade, como que a comida grita, né? A partir disso que a gente está chamando de estetização da experiência gastronômica. Na aula anterior, falamos sobre a experiência estética. E agora a gente vai falar sobre como que o nosso próprio modo de viver e de conviver, sob o signo do capitalismo, nos prende num processo contínuo de estetização das nossas experiências. Então já não é mais aquele senso de epifania que a gente estava falando acerca da estética, não é mais a nossa relação dos sentidos com o objeto que a gente está observando, mas sim a gente está falando agora do outro lado, né, do lado de quem está manejando as engrenagens do nosso progresso e para onde ele está nos levando. Como disse, falaremos hoje de várias coisas, de Xuxa Meneghel, ao Apocalipse Zumbi. Tudo isso vai passar na nossa aula de hoje, que é o Circo da Comida. Então, bem-vindas, bem-vindos ao Circo da Comida. E esse título eu roubo, né, do texto da Lisa Abend, que vocês conseguiram ler. Dá para ler tranquilo, se vocês traduzirem ele no Google, fica perfeito. Quem tiver o inglês aí, é ainda melhor. Gente, esse texto, como vocês puderam ver, ele é muito legal, porque a Lisa Abend ela faz um mergulho, né, na verdade até jornalístico, né, mas ela faz uma coisa muito gonzo, que ela participa, né, da própria narrativa, à medida em que ela vai observar, principalmente a partir do Gangan Anand, esse chefe super estrelado, vai observar esse métier das relações públicas dentro de uma grande premiação, no caso, a premiação dos 50 melhores restaurantes do mundo. Já ouviram falar no prêmio 50 Best? Este é um prêmio que anualmente é realizado. E a gente vai falar um pouco sobre ele. Daqui a pouco, quando a gente chegar na página do 50 Best, eu explico melhor tanto esse prêmio como o prêmio Michelin, também uma outra referência que vai nos conduzir aí a essa conversa. Quando a gente chama de circo da comida ou da gastronomia, da gourmetização, enfim, veja, apesar dessa alegoria aqui, ó, do Ronald McDonald, com todas as suas cores, a gente não está falando só disso. A gente não está limitando a nossa conversa ao que a gente entende já como muito evidente como processos midiáticos de transformação do nosso imaginário, do nosso consumo, né, de uma forma inclusive ruim, no caso do McDonald's, por exemplo, né, de uma forma até meio perversa. Então, a gente não está falando só disso. Entra nesse bojo tudo. Esses grandes chefes que a gente tem como heróis. A nossa aula de hoje, a gente vai tirar essa galera do Olimpo, dos pedestais. Mas não porque eles não mereçam um reconhecimento, etc. A gente só está tirando os pedestais para a gente poder observar um fenômeno que diz muito respeito a gente, para a gente poder pensar, né, e elaborar melhor nosso entendimento sobre o que está acontecendo nesta vitrine da nossa vida, onde tudo é parte de processos de mediação e de mediatização. Bem, então bem-vindos e bem-vindas. Para a gente começar, vamos tratar de um teminha que é o fetiche. A comida virou fetiche. Historicamente, comida não era fetiche. Veja, sempre foi em alguma medida. Se você for pensar na relação que as autoridades, os poderosos, né, a corte dos antigos reinos tinham com o alimento, provavelmente você tinha ali uma relação de fetiche, porque afinal de contas, se a gente bem lembra o exemplo do arroz negro, né, ele é conhecido como arroz proibido na China. Por que arroz proibido? Porque era um arroz servido exclusivamente
para os imperadores. Então, ninguém mais poderia ter acesso. Esse arroz proibido, ou seja, o sentido de proibição, cria necessariamente para ele um rebote no qual o transforma em um objeto de desejo. E, portanto, cria-se um fetiche em torno disso. O que a gente está falando é muito do nosso tempo agora. Que uma fetichização crescente foi tomando conta das nossas narrativas gastronômicas. E eu consegui voltar nessa linha do tempo aqui, ó, da chamada sedução midiática, que eu estou usando para esse propósito, voltar até a Baixa Idade Média. Até ali, né, no século XII, século XIII, onde aparecem os primeiros registros literários, né, registros, na verdade, formais, né, em papel, acerca de comida. Eu chamei os primeiros livros de gastronomia porque, de alguma forma, tem muito pouca pesquisa acerca disso, você teve relatos, de fato, acerca de como os povos comiam naquele momento. Mas ele nunca colocava a gastronomia, a cozinha, a comida, a culinária, que seja, qualquer um desses termos, como o principal motivo do discurso. Normalmente, os livros, e aí está situando mais uma vez na Europa, tá? Esses livros que a gente tinha muito pouco acesso na época, os livros não tinham ainda uma prensa para eles ganharem, então, um volume tão grande assim para a gente poder circular, para poder distribuir, etc. Não havia reprodutibilidade técnica. Esses primeiros livros apenas apresentavam, dentro de vários contextos, políticos e sociais principalmente, como se comportava o povo mesmo, então os modos, também em relação ao que se comia. A gente foi conseguir entender, ou pelo menos perceber, uma determinada literatura gastronômica, mais uma vez no marco da Revolução Francesa. E nesse caso, é literalmente o marco da Revolução Francesa, porque afinal de contas, para o mundo ocidental, era ali na Europa, em torno disso, né, a partir do iluminismo, que a gente consegue ter um dinamismo maior na produção literária que começa a chegar também nos povos, nas pessoas. E os primeiros a produzirem esse tipo de literatura, e aí a gente está falando aí do século XVIII, e aí caminhando para o século XIX, na gastronomia, quem pega essa cena para poder discursar é o Brillat Savarin, como a gente já citou, logo depois o Carême, Antoine Carême, e em seguida, já mais tarde, o Escoffier. Ou seja, figuras francesas que estavam muito ligadas à aristocracia e também a serviço do poder público. Muito embora o Brillat Savarin tenha fugido da França na época da Revolução Francesa, porque afinal de contas os aristocratas estavam perdendo a cabeça literalmente. Ele se refugiou na Suíça, onde escreveu o seu livro, né, a Fisiologia do Gosto e tal. Mas o importante de se notar é que os primeiros livros de gastronomia que saem, então, desse processo, eles são livros técnicos, são livros voltados para o profissional de gastronomia. O Carême é o pai dos molhos, né? É considerado o camarada que inventou as bases de molhos francesas. Os molhos franceses, tá, gente? Não é o pai dos molhos todos, porque o molho já existia há muito tempo. Mas essa concepção, como a gente até já discutiu, ela ganhou uma alta permeabilidade nas sociedades, principalmente no processo de colonização europeia das Américas, e com isso você teve, então, uma grande fama e uma centralidade, então, intelectual da gastronomia na sabedoria francesa. O que acontece depois disso? No século XIX, você já tem, então, primeiros livros de receita. Livros de receitas produzidos por outras pessoas que não necessariamente estariam ligadas ao poder público. Então você começa a ter livros de receitas de verdade somente aí. Escoffier, por exemplo. Receitas, ou seja, você tinha preparos
e você tinha um livro que reunia exatamente esse tipo de conteúdo. O que acontece do século XIX para o século XX é que o século XX é um momento das maiores transformações. Por que a gente chama das maiores? É só porque aconteceram muitas transformações de muita relevância e significância em curto período. Ou seja, temos um século aí em que tudo mudou, e mudou bruscamente, inclusive os comportamentos, né, e as nossas relações. A gente até falou, a gente fez uma linha do tempo, né, sobre como que era a evolução dos meios, né, de comunicação, dos suportes, e aqui a gente volta a passar mais um pouquinho por eles, para a gente entender o seguinte: um salto da produção literária, que começa a acontecer no século XX, e da produção periódica, ou seja, jornais e revistas começam a ganhar uma força enorme. E com isso vem a popularização do conhecimento. As informações, as notícias que eram algo exclusivo da aristocracia, de quem tinha os acessos, de fato, às fontes reguladoras, ou então que davam as notícias, muito ligadas ao poder político de suas épocas e de seus lugares, ela vai ter no século XX uma popularização que mira uma democratização da informação. Com isso, a gente começa então a poder falar de gastronomia nesse momento ainda de culinária, né? Esse termo gastronomia ainda era pouquíssimo ou quase nada usado, mas quando a gente falava de culinária, a gente conseguia então compreender nas nossas esferas de classe média. E tudo muda quando a gente chega no advento da televisão, 1950. Esse período que eu coloco aí, ó, 1950 a 1980, foi um momento muito importante para a produção de conteúdo, né, que a gente usa muito, né, nessa era da internet, das redes sociais, produção de conteúdo, mas essa produção de conteúdo culinário começa a se desenvolver com vigor a partir daí. É a partir daí que você tem os primeiros programas de cozinha. É a partir daí que você tem revistas específicas para tratar desse tema. E claro que aqui a gente está falando de conteúdos que tinham como alvo, como público, mulheres de classe média, dona de casa. Né? A gente não está falando da mulher pobre, que provavelmente tinha que trabalhar na casa de patroa. Mas ainda ela, dependendo da casa onde estava, era submetida a esses programas e essas revistas, onde a gente começa a aprender a fazer. E é por isso que vem também muito do nosso conhecimento, ou dos conhecimentos de dona de casa, começa a ser moldado pelo que a televisão propõe. Mas a televisão ainda não tinha assimilado a figura do chefe. A figura que aparecia na televisão era uma figura que incorporava o espírito da sua própria audiência. Ou seja, mulheres necessariamente acima dos 30, ou então, pelo menos, né, casadas, né? E um público também mais velho, mulheres que seriam avós. E por isso que, inclusive, você tinha figuras femininas que tinham uma característica muito maternal. A Dona Ofélia, a Palmirinha. E essas figuras são as figuras, então, que vão cozinhar. A Dona Benta, não é isso? Apesar de quem fazia a comida da Dona Benta era a tia Anastácia, tá? Que fique claro. Vamos lembrar que quem fazia a comida era a tia Anastácia, mas a capa do livro era a Dona Benta. Era assim, sempre gostando de espetar esses nossos percalços históricos, né? Na forma como tudo chegou para a gente. O que acontece depois dos anos 80 é muito interessante. A gente entra num momento em que os programas de auditório são super populares. Os programas de auditório eles ganham formatos para todo tipo de público, de audiência, de idade. De manhã, estou na área. Sobrevivi. Deu algum bug aqui na internet. Bem, os programas de auditório, eles bombam.
Só que tem uma coisa, tem um detalhe nos programas de editório, e isso é muito geral, independente de idade e do nicho com o qual se comunicava. A comida estava presente. A comida era um prop. Esse termo prop é típico, né, do teatro e do cinema. Ele quer dizer nada mais, nada menos do que adereço de cena. Usávamos, né, e ainda usamos, né, a comida como parte dos nossos discursos, dos nossos adereços. Então você tinha no noticiário do meio-dia sempre alguma referência à alimentação. Talvez uma receita que aparecia, ou então uma história sobre o ingrediente. Você tinha pela manhã cedo as receitas, e você tinha nos programas infantis, que é para onde a gente vai agora, Xuxa, ó, o troféu abacaxi, Chacrinha, né? Chacrinha. A representação da comida, né, está sempre presente. E Xuxa Meneghel. O show da Xuxa, ela tinha uma particularidade. Venha tomar o seu café comigo na televisão. Vocês se lembram disso? Nem todo mundo, né? Vamos ouvir um pouquinho de Xuxa, gente? Tem uma musiquinha muito interessante chamada Xuxa Café. Vamos ouvir, vamos prestar atenção aí nessa letra aí e depois a gente vai discutir ela. Bem, gente, de quem é esse café da manhã, meu Deus? Olha, laranja, uva, abacaxi, melão, água de coco, queijo, mel, presunto, pão, vitamina no copão e café com leite. Além do que, a mesa estava posta e você tinha a possibilidade de escolher. É isso que narra, né, o Xuxa Café, essa música. Essa mesa representa que tipo de Brasil? Nos anos 80, muito bem que não mudou muita coisa, né, para hoje. Mas o café da manhã da Xuxa, ele começa a representar um problema de comunicação muito curioso. Porque o nosso imaginário começa a ser moldado por referências de que o nosso café da manhã, ele precisa ser esse café da manhã de hotel. Riquíssimo. Não à toa, ele também era reproduzido pelos folhetins. As novelas que passavam então no horário noturno reproduziriam o mesmo padrão de alimentação à mesa, com o detalhe, né, que Xuxa vai ter e também as novelas do serviçal. Normalmente uma pessoa negra, e se a gente estiver falando da cozinha, uma mulher, se a gente estiver falando de outras áreas da casa, o jardim, ou então, né, atender a porta, né, a governança, a figura de um homem. Então, todas essas estruturas foram repercutidas para um Brasil em que você não punha mesa para tomar café, nem muito menos tinha tanto poder de escolha sobre o que você vai comer. E tanta variedade, tanta diversidade. Então, dentro de um espectro, né, do espectro da fome, inclusive, se a gente for pensar nisso, a coisa é ainda mais violenta. E é por isso que a narrativa é muito difícil de encarar quando a gente desconstrói, né? Venha tomar o seu café comigo na televisão. O que nos resta é a televisão. Parece até aqueles desenhos do Pernalonga, ou então do Pica-Pau, quando eles estão com fome. Você lembra? E aí eles estão assistindo a televisãozinha, aparece uma comida, eles pegam o garfo, a faca, e fica tentando comer aquela comida, come um pedaço de papel, representando aquele sabor, enfim. Bem, a gente está falando então desse momento em que o nosso imaginário é moldado pelo discurso midiático, pelo qual a gente era, inclusive, bombardeado sem muita chance de fugir dele. Porque, afinal de contas, a programação era tão dura, tão fixa, que você tinha um horário que você tinha que ver aquilo ali. Você não tinha uma outra opção. Era o show mais popular, você tinha que assistir, enfim. E Xuxa, ela vai, no Faustão, repercutir essa história, essa polêmica do café dela. E é bem interessante a fala dela. Por maiores que sejam as contradições, é bem interessante a fala dela. Vamos ver aqui. Tem uma verdade muito grande na fala da Xuxa, né?
que a gente precisa priorizar a alimentação como política pública. Ela não falou isso diretamente, mas era isso que ela estava querendo dizer. Ou seja, é uma política pública que precisa aparecer para poder levar comida na mesa do brasileiro. Isso acontece, né, dentro da nossa... Se a gente for voltar, adiantar o tempo da onde a Xuxa estava falando, né, principalmente a partir do programa Fome Zero, e a gente consegue, então, restabelecer algum padrão de alimentação, permitir também a participação social, né, nas políticas públicas, por meio de conselhos, como o Conselho, por exemplo. E nesse momento a gente está voltando também, está fazendo um retrocesso, à medida em que a gente questiona o Guia Alimentar da Alimentação, a gente questiona o Conselho e a gente enfraquece essas políticas públicas. Então, de fato, tem uma coisa muito importante que ela falou, o que também não exime a Globo, né, e essa estrutura de poder estar trazendo, né, essa provocação para o brasileiro faminto, nesse sentido. Então, a comida, ela está presente ali. E essa reflexão que a gente faz em torno do café da manhã da Xuxa, ela não é banal, porque ela moldou toda a nossa estrutura de como enxergamos a mesa brasileira. Então, a mesa brasileira é farta porque a gente criou este discurso de fartura, à medida em que a gente omitiu ou escondeu, né, todas essas mazelas das quais a gente estava ou está, né, ainda vulnerável. O que acontece depois disso? Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode chamar, tá? O que acontece depois disso, gente, é o advento do negócio chamado TV a cabo. A TV a cabo chega nos anos 90, trazendo um conteúdo que era majoritariamente gringo, norte-americano principalmente, não é isso? As estruturas dos nossos programas de TV já eram estruturas da mídia norte-americana, eram reproduções, o telejornal, o formato de telejornal, etc. Mas a TV a cabo nos trouxe diretamente as produções de lá. E uma coisa curiosa é que você teve uma multiplicação enorme de programas culinários. Os programas culinários começam, então, a se reproduzir, feito coelhos, vários documentários, você consegue criar canais específicos de comida, além dos canais que são criados para viagem, que vai abordar também gastronomia, e você tem um deslize aí. Veja bem, você tinha nos anos 50 até os anos 90 essa figura maternal da apresentadora do programa culinário. Nos anos 90, isso começa a se modificar. Você começa a procurar personagens que se identifiquem, que se comportem de uma forma até mais profissional na televisão. Exemplo, Ana Maria Braga, que ela vem do noticiário. Ana Maria Braga, não sei se você sabe, mas ela já foi âncora do Jornal Nacional. Ana Maria Braga ocupa esse espaço. E Ana Maria Braga, quando ocupa esse espaço, ela não tinha a figura maternal que Palmirinha carregava. Ela tinha uma figura muito mais expansiva, muito mais, né, de celebridade. Só que, à medida que a TV a cabo começa a tomar conta, você começa a reproduzir aquele mesmo sistema que a gente comentou quando falava do espaço gourmet. A gente gourmetizou o programa culinário e quem assume agora o protagonismo é o homem. Então você tem uma multidão de homens ocupando esse lugar de falar sobre gastronomia a partir dos programas de TV a cabo. E é claro que depois as mulheres também participam, mas aí você tem uma diferença nos corpos. Os corpos dessas pessoas são os corpos considerados belos. Já pode fazer uma ligação com a nossa aula anterior. Então, para estar na TV, você precisa ter um visual de TV. Então, por isso que a gente começa a criar essas figuras que são também elas próprias sedutoras. A Padma Lakshmi, né, que é modelo. O Rodrigo Hilbert, mais recentemente, também modelo. Você vai ter, então, essas figuras. E, obviamente, você entra no século XXI
quando os suportes e as linguagens elas precisam agora dar conta a uma multidão de formatos, de personagens, porque a gente entra nessa era, e eu estou usando o termo do Lipovetsky, do hiperefêmero. O Lipovetsky, que é esse autor francês, ele é um camarada da moda. Ele escreveu um livro chamado O Império do Efêmero, para, né, dizer sobre a nossa sociedade hipermoderna, que é como ele chama. E essa hipermodernidade nos traz uma hiperinsatisfação que a gente compensa com o hiperconsumo. Então a gente está sempre consumindo mais do que a gente precisa para poder tentar saciar essa fome que a gente tem por alguma novidade. Guilherme, Oi. o Lipovetsky, ele também tem um livro que é muito bom sobre questões de peso e alimentação, que é o da leveza. Não sei, é muito bom esse livro também. Ele fala muito sobre essa busca de tudo ser pleno, leve, feliz e como a magreza entra nesse contexto também. Que massa, tá com o livro na mão aí, cara. É, que ele tá no. Eu tô lendo ele, então é muito bom esse. O Lipovetsky foi uma grande descoberta aí nesse universo aí da filosofia relacionado com alimentação, corpo. É muito bacana. Que massa. Então, hoje a gente vai passar um pouquinho de Lipovetsky no que tange o outro livro que ele fez, que é A Estetização do Mundo, que ele escreveu junto com Jean Serroy, ou Serroy. Jean-Christophe me ajuda com o meu francês. Serroá, tá certinho, tava ótimo. Serroy. E na Estetização do Mundo, ele vai juntar muito do que ele fala, né, como muito do que você encontra, né, acerca do que o Lipovetsky pensa ou constrói acerca dessas imagens, tanto no Da Leveza, o Império do Efêmero, tudo isso aparece no Estetização do Mundo de alguma forma. Antes de eu dar spoiler, deixa eu só seguir aqui, o século XXI, então, ele vai trazer várias rupturas na forma como a gente tem nossas percepções. Veja, a gente também não permite que só o bonito, né, ocupe esse espaço. Então você vai ter outros tipos de narrativa, mais rebeldes, mas igualmente mediatizadas, que vão tentar trazer a gastronomia de alguma forma. O programa Larica Total, do Paulo... não sei o seu nome dele. Larica Total, não é isso? Você vai ter vários canais do Instagram, a gente estava discutindo na turma da tarde, o Marcos que trouxe, falando assim, eu sigo um canal chamado Comidas Feia. Comidas Feia. Você já deve ter visto, né, isso aí. É uma forma de representação midiática também. E aí eu quero pausar um pouco essa história para a gente poder fazer uma justiça aqui. Olha só. Quando a gente fala de mídia, a culpa é da mídia, a gente precisa separar as coisas. Jornalismo e o que é mídia. O jornalismo é mídia, ele está dentro dessa estrutura midiática. Mas só a título de esclarecimento, a gente precisa pensar nos papéis. Só para a gente não olhar para o jornalismo e falar assim, o jornalismo está manipulando, a mídia está manipulando. Mas para a gente poder ter uma leitura mais crítica também disso. Porque o jornalismo, puxando a sardinha aí para o meu lado, puxando o atum para o meu lado, né? Tamanho a puxada, o jornalismo ele parte de um compromisso, de uma premissa, né, de que ele está cumprindo com as expectativas de um Estado democrático de direito. E isso é importante a gente lembrar, porque o jornalismo ele tem, dentro da sua regra de operação, e aí eu não estou me referindo aos portais e às sites e tal, de produção de notícia de desinformação, né, que é mais preciso do que só fake news, mas sim o jornalismo como este regulador e fiscalizador do poder público. O jornalismo, então, ele precisa, dentro do seu processo, permitir uma polifonia, ou seja, diversidade de vozes e de atores dentro do discurso, e ele tem para si
responsabilização. Ele é responsabilizado por aquilo que ele escreve. Então, por isso, quando a gente fala sobre fake news e tudo mais, a gente fala assim, como identificar uma fake news? Se você já olha numa matéria e não tem o nome do repórter, você já precisa se preocupar. Porque isso faz parte de um processo dele não se responsabilizar pelo que está falando. No jornalismo, vai ser responsabilizado o repórter e a empresa que ele está representando. Entendeu? O que não quer dizer que o jornalismo não tenha suas preferências, sua parcialidade e sua ideologia, né, que é descrita, né, de uma forma mais clara no escopo do seu editorial. Perfeito? Então, isso existe. Só que a mídia, quando a gente está falando, essa mídia perversa que nos manipula e tudo mais, a gente está falando desses processos amplos de comunicação. Esses processos que seguem numa velocidade que eu gosto de chamar algorítmica. E que é isso que tem transformado tanto o jornalismo como as nossas relações e a forma como a gente consome conteúdo. A gente fala muito, né, de produção de conteúdo, consumir conteúdo. Pois é, não temos mais paciência. Os programas de televisão, os documentários foram ficando cansativos. E a gente precisa, no nosso afã de corresponder à hipermodernidade, a gente precisa dessa coisa acelerada. Vamos ver um exemplo? Você não precisa estar ao trabalho nem de cozinhar mais, não é? Mas você propõe um processo de cozinhar. Só que você usa elementos tão industrializados, né, que no final das contas o que você está fazendo é só juntar as coisas. Entendeu? Mas o que eu quero chamar mais atenção é que sai agora o protagonismo do apresentador, do chefe, do cozinheiro, de quem estiver passando a receita, e o protagonismo agora das mãos. É tão pouco tempo, é tanta objetividade que a gente quer dar só as mãos mesmo. Faz assim. E na maioria das vezes, vai ser uma receita tão complicada e tão pouco explicada, né, que você não vai conseguir reproduzir. Se você for pegar, por exemplo, receita deles fazendo pizza ou pão, não vai ter aquele momento do descanso. Eles vão direto, né? Eles misturam aquele troço, colocam na assadeira, né? Sova um pouquinho, já está pronto, parará, e resolve. Não temos paciência. Parte disso vem com os adventos dos suportes, que eles alteram a linguagem, como a gente já conversou. O Instagram, no feed, ele permite vídeos de no máximo 1 minuto. Nos stories, de no máximo 15 segundos, para você ter uma janelinha daquela pequena. Você pode ir juntando. Mas inicialmente, inclusive, não tinha nem como. Você morria ali, 15 segundos. Não é isso? Então você tem receitas agora em 15 segundos. Receitas em 1 minuto. A gente precisa se adequar ao que o suporte apresenta. E aí você tem as receitas de TikTok, que você vai só apontando os ingredientes, né, fazendo uma dancinha, e tá pronto o negócio. Tcharam! Toque de mágica. E você tem, então, uma receita feita a partir de elementos, a partir de um processo de aprendizado que é tão rápido que não te ensina. E que muitas vezes você não vai reproduzir aquele negócio. Você começa a assistir só para assistir mesmo. Dá um rapidinho, deixa eu ficar aqui com água na boca, deixa eu me provocar isso. E aí a gente fica nesse afã de subir, então, o feed, se alimentando a expectativa versus a realidade, que a Denise colocou, isso. Mas você fica só na expectativa, né? Essa alimentação da expectativa é o que eu estou chamando, num texto que eu escrevi, né? Não sei se vai ser publicado, mandei lá para a faculdade de Turim, de filosofia, que é sobre o processo de binge tasting. Você já deve ter ouvido falar em binge watching, que é aquele processo de você maratonar uma série na Netflix, né? Binge watching. E eu juntei isso com a patologia binge eating, né? Que é você comer de uma forma, como é que eu posso dizer, frenética, né? Tem um termo melhor que eu esqueci agora. Compulsiva. Compulsiva. Obrigado. De forma compulsiva. É claro que a patologia do binge eating
é um negócio da compulsão alimentar. Ele pode ter outras explicações, envolvendo aí, inclusive, problemas mais graves, né? Problemas neurológicos, problemas até, enfim, de fisiologia. Mas esse binge tasting, ou seja, de degustação, é o que a gente está fazendo o tempo inteiro por meio dos olhos para saciar, sei lá, alguma coisa nas nossas, que não é a papila gustativa, porque ela vai continuar a nos dar água na boca, ou até repulsa, né, depende do que a gente está vendo, mas a gente segue consumindo as imagens e se satisfazendo com elas e salvando esses vídeos para nunca mais assistir, mas com a promessa de escrever, né, ou de refazer essa receita que a gente viu. A mesma coisa a gente faz com os livros. Não é isso? Tem um processo agora de comprar livro, e comprar livro, e você não tira nem da embalagem e fica lá na estante. E nunca lerei. Perfeito? Guilherme, tem Oi. alguns artigos da Neuro, né, que tem um artigo de revisão que é muito interessante, que ele fala comendo com os olhos, e aí de uma fome, como é que é? De uma fome digital a uma saciedade, de uma fome visual a uma saciedade digital. E ele mapeia justamente, né, esses processos de consumo de conteúdo, né, e relacionados com comer e tal. E uma coisa que eles discutem, eu acho que eu já até falei isso, acho que na primeira aula, talvez, que é como a gente está muito afastado do processo de fazer e os nossos sensores, né, físicos não estão sendo tão estimulados, né? Então, o olfato, o paladar, a textura, enfim, a gente acaba consumindo mais esses conteúdos para a gente, de alguma forma, ter esse tipo de estímulo. Né? Já que a gente está perdendo o processo do fazer, do comprar, do se aproximar da comida, já que tudo chega em pacotinhos na nossa mesa e a gente só come. Né? Então, a gente normalmente só tem o estímulo do paladar e a gente olha muito pouco, a gente cheira muito pouco. Né? Então, esses estímulos né, do Instagram, das hashtags, enfim, os programas de culinária, entram muito nesse espaço, nesse vácuo que se cria desse distanciamento da cozinha, né? Perfeito, perfeito. Muito legal. Muito bom. Tem muito estudo sobre isso. Pois é. E as coisas se conectam, né? A gente está falando aqui de um processo comunicacional e esse processo de comunicação tem um sentido, uma explicação neurológica, neurolinguística também, né? E, enfim, são processos que vão... O Alan está pedindo aí o nome do artigo. Escreve para a gente aí, Ana, que aí a gente guarda. Obrigado. Bem, no jornalismo e na mídia, nessa dualidade, a gente chega em algumas outras diferenciações necessárias. Antes disso, tinha um outro exemplo para mostrar para vocês. Um outro exemplo dessa pressa e de como a nossa linguagem na internet modifica-se a partir do signo, né, da velocidade algorítmica. É só isso mesmo. Vocês já viram essa figura, o Bruno Salomão? Ele tem esse canal chamado Cansei de Ser Chefe. Ele produz muita coisa, ele trabalha com isso aí, né? E ele gosta de trazer, nesse caso era uma receita do pato no tucupi. E aí ele gosta de fazer uma explicação da história do prato, de onde veio e tudo mais. Eu acho super válido ele fazer isso, embora muitas vezes extremamente impreciso e preguiçoso, porque ele vai ali meio que no Wikipedia, né, uma coisa meio assim. Mas ele traz uma informação interessante, só que ele conhece o público dele. Então, ele tem 7 minutos ali de explicação que ele vai querer colocar, de teoria, digamos assim, que ele não quer que seu público saia do canal dele. E para isso ele precisa adaptar a linguagem, falar assim, negócio é o seguinte, pula para esse minuto para você ver a receita. Então a gente não consegue, a gente não quer mais ter a informação também mais detalhada. Então, do mesmo jeito que o taste demais, ou então o taste made vai fazer as receitas de 1 minuto, de 30 segundos, aquelas rapidinhas, só com as mãos, a gente vai ser modificado por essas receitas, por essa forma de consumir esse conteúdo, e vai exigir, então, dos outros conteúdos que a gente está assistindo, algum tipo de objetividade que nos sacie. Perfeito?
que dê conta, né, da nossa pressa, da nossa correria. O que eu queria mostrar para vocês agora é que a gente tem outra diferenciação importante a fazer. E aí foi quando eu falei para vocês que eu vou sair de pedra para vidraça. Vamos problematizar a figura do crítico e da crítica, sim. Mas vamos separar algumas coisas, algumas definições. Primeiro, a gente tem que lembrar que existe uma coisa que é a reportagem e a crônica, que são gêneros do jornalismo, da literatura, que não estão necessariamente despidos ou desobrigados de opinião, mas têm como centro, como objetivo, a narrativa, a prosa. Então, você tem esse tipo de abordagem, do ponto de vista midiático, né, de um conteúdo gastronômico. Então, se você vai ler a Nina Horta, e Nina Horta, que está com seu livro Não é Sopa, esgotado do mercado desde 1998, temos a boa notícia de que ele voltou ao mercado. Saiu uma nova edição de Não é Sopa. Nina Horta, que nos deixou no ano passado, né? Uma grande cronista gastronômica brasileira. Então, ela trazia essa abordagem. Não era crítica, não era uma avaliação. Ela procurava trazer uma reflexão muito afetiva, na maioria das vezes, né, acerca da relação dela com a comida. Outra coisa é o review. Tudo agora é review. Você faz review do aplicativo que você instalou no celular, o pessoal da companhia telefônica, né, do celular quer que você avalie o atendimento de 0 a 10, de 1 a 5, etc. E ele é um contexto muito próprio desse tempo, só que ele não é novo. O review, ou seja, essa resenha, essa opinião, ela vem lá de trás. Olha só aqui, ó. A carta ao leitor nos jornais sempre houve. A carta ao leitor era uma forma de você permitir essa participação do leitor e permitir que ele omita a sua opinião. Sua opinião é, então, colocada para poder, então, criar algum tipo de ruído nessa comunicação e de uma validação popular também das próprias ideias ou argumentos que estão sendo discutidos no jornal. Agora, essa ideia da carta do leitor, ela se espalhou por toda a nossa vida. Então, você tem agora TripAdvisor, Yelp, Twitter, Reclame Aqui. E a nossa vida na gastronomia, dos restaurantes, dos chefes, de todo mundo que tem serviço nessa área, começa a depender dessas estrelinhas e dessas marcações que o pessoal faz do seu estabelecimento na internet. E isso é de uma opressão absurda. Porque, afinal de contas, você começa a viver dependente de como que as pessoas vão avaliar. E aí é uma confusão, porque você tem pessoas, inclusive, que são da concorrência que começam a avaliar negativamente o seu negócio. Você tem gente que avalia super negativamente a partir de um problema que foi muito pessoal e muito pontual seu. Ah, a comida estava uma maravilha, realmente não tenho nada a reclamar do atendimento, mas o gerente, quando eu estava saindo, ele pisou no meu pé e eu fiquei indignado. Uma validação social. Sim, o negócio precisa ter validação social. É por isso também, e isso também as tretas políticas, né, partidárias, elas também levam a você gerar essa reação para os negócios, né? Qualquer loja que esteja presente no Facebook, ela começa a ganhar um monte de avaliação negativa a partir do posicionamento que foi entendido como negativo por parte daquela empresa em público. Ou ao contrário, a empresa fez uma coisa interessante, aquilo ali mobilizou para uma avaliação positiva. E você nunca nem tinha visto essa empresa, nunca nem consumiu, nem sabe de quem é esse troço. Mas você está avaliando a partir dos seus posicionamentos públicos. A vida agora é toda pública. Então eu separei a opinião, a resenha e o review de crítica. São coisas diferentes. Começa por aí. A crítica é tão problemática quanto o debate sobre gastronomia e arte. A crítica também é um gênero, né, jornalístico, literário, mas a crítica tinha como tradição
estabelecer os padrões de gosto, principalmente assim, de elevar os padrões de gosto, de falar o seguinte: esta obra de arte, ela é prima, porque, e aí você tem seus argumentos. Então, esse crítico estabelece, ou seja, a crítica, ela começa a estabelecer os cânones. Na gastronomia, isso acaba não dando tão certo assim. Funciona, mas não dá tão certo assim. Por quê? Porque na gastronomia, você tem um fenômeno que é mais limitado. Quem vai ao restaurante, ele precisa estar participando, ao menos, né, daquela regionalidade. Você precisa estar ali, ou ter estado ali. Então, diferentemente do cinema ou da música, que você tem essa arte que passa, né, de uma forma um pouco mais fluida para o consumo de todo mundo, a comida tem um consumo muito limitado. É o consumo ali. Então, a figura do crítico gastronômico começa a ser muito valorizada, principalmente antes da internet, justamente por causa disso. É tão difícil o acesso a um restaurante, pelo menos tão mais difícil do que um acesso a qualquer outro tipo de arte, ou seja, cinema, música, etc., que você precisa de uma validação prévia. E aí você criou esses críticos, principalmente na tradição do jornalismo inglês, que é muito brutal. Foi o jornalista que criou os tabloides, o princípio da imprensa marrom, que a gente chama, né, que é aquela imprensa... Gente, fugiu a palavra de novo? Jornalismo escatológico, né? De morto na capa, sangue derramando, sensacionalista. Você, obrigado, Alana, você acaba reproduzindo esses comportamentos também para a crítica gastronômica. A crítica gastronômica inglesa, se a gente pegar o exemplo do Jay Renner, que é um dos críticos mais considerados na Inglaterra, ele é um bruto. Ele, na verdade, ele usa o espaço dele de crítica não para fazer uma crítica, mas para desmoralizar, para humilhar, para xingar, para até ofender mesmo, entendeu? Ofender pessoalmente a mãe do chefe, entendeu? Então, assim, você se permite a uma esculhambação. Então, você tem aquela crítica, que é uma crítica rancorosa, no qual o crítico quer estabelecer a sua autoridade a partir de uma grande ameaça, que é: eu posso fazer com que o seu restaurante seja um fracasso ou seja um sucesso. Depende do que você me servir. Perfeito? Já a crítica, dentro desse escopo da internet, ela precisou começar a se modificar. Porque as pessoas começaram a ser as críticas. As pessoas começaram a ser influencers e exercer mais influência no poder de decisão do que o crítico. A esse fenômeno, o Mark Zuckerberg vai fazer uma reflexão chamando esse camarada de o amigo confiável. Ele baseia as estratégias do Facebook considerando isso. Veja, você considera muito mais qualquer outro tipo de autoridade, qualquer assunto, você considera mais o amigo confiável. Então, se você tem aquele seu amigo, aquela sua amiga, que manja de TI, seus problemas de TI precisam passar pelo crivo dela. Quem que eu consulto? A mesma coisa na gastronomia. Vocês aí que têm alguma ligação com a gastronomia, quem aí estiver trabalhando na cozinha principalmente, ó, ou que gosta de cozinhar muito da família, vai... Opa, besourinho aqui. Primavera, a gente chegou. E você começa a ser demandado nessa posição de autoridade. Mas qual restaurante você indica? Como é que eu faço essa receita? Você já sabe fazer a receita. Você está perguntando por quê. Afinal de contas, essa pessoa seria a autoridade e eu preciso, então, me submeter a ela. Então, você cria vários níveis de conversa. E é por isso que o que a gente precisa propor aqui é uma metacrítica desta crítica gastronômica. A crítica gastronômica ela precisa ser mais crítica do que gastronômica. E crítica envolve o pensamento crítico. Envolve a gente trazer e suscitar reflexões e debates que possam nos permitir
pensar, problematizar, concordando ou não. Então, este é o lugar da crítica. E aí eu me coloco como um camarada que já trabalhou muito sendo crítico, exercendo esse papel de crítico gastronômico, mas nem sempre fazendo de fato crítica gastronômica. É preciso pensar nisso. Muitas vezes eu fui o resenhista do veículo que me contratava. Eu ia lá para falar que o filé estava fora do ponto, né? O garçom trouxe pelo lado errado, demorou 10 minutos para trazer o couvert e veio frio, sabe? Eu precisei devolver. E aí você começa a entrar numa espiral de avaliações, de tecnocracia, para poder se referir a uma experiência gastronômica que ela não tem nada de técnica nesse sentido. No nível de experiência, não existe técnica, gente. Existe relação. Existe o seu momento. E aí é onde mistura esse angu com a farofa, entendeu? Porque você vai estar falando de duas coisas diferentes. O que eu avalio e como que eu posso ser crítico. Então a crítica está no momento que ela precisa ou reivindicar para si o seu lugar de ser crítico ou aderir a esse jogo de avaliação, esse joguinho de poder e de influência, no qual ela se torna uma vítima. Ela fica presa nesse jogo, né, e não consegue sair. Perfeito? E, no final, a gente tem #publi. Vocês já devem ter visto esse termo, né, muito nas redes sociais. Por quê? Porque agora nós somos veículos também de publicidade dos outros. A gente valida, legitima ou então divulga o que as outras pessoas estão fazendo a partir do nosso canal. E para que isso seja feito de uma forma coerente, separando o meu conteúdo autoral que eu produzo para a internet do conteúdo que eu estou recebendo dinheiro para fazê-lo, eu coloco um #publi, que é o que o jornalismo já fazia. O jornalismo tem, inclusive por lei, publi editorial, isso mesmo, Luciana, conteúdo patrocinado. O que o jornalismo fazia, faz ainda, né? O conteúdo publi editorial, ele precisa ser, tecnicamente, ao menos, até pela legislação, ele precisa ser identificado como tal. Ele não pode passar como se fosse uma reportagem. Muito embora a prática da publicidade tente disfarçar o seu conteúdo publi editorial de uma forma que se pareça com o conteúdo editorial de fato. Porque é muito diferente você validar uma empresa, um negócio, um produto de uma forma espontânea, que é o que o jornal faz, e é diferente de você receber uma grana para validar esse produto. Né? Sabemos disso. E aí chegamos à nossa premissa do dia. A culpa é das estrelas. Gente, a culpa não é da mídia nesse sentido solto, genérico. A gente precisa entender quem precisa ser culpado por estarmos, né, nesse funeral da gastronomia. A meritocracia mediática, ela foi construída por esse processo de validação absurdo, a partir de competições, inclusive, e que levaria no jogo no qual a gastronomia entraria e ficaria refém das estrelas. Essas estrelas, elas são um perigo. Para você entender o tamanho do perigo, vamos começar da figura à direita. Bernard Loiseau. Mais uma vez, eu me enrolando com o meu francês. Bernard Loiseau, não sei se vocês o conhecem, morreu em 2003. Um chefe, 3 estrelas Michelin, na França, começou a ouvir rumores de que ele perderia a sua estrela. Para quem não sabe, o Guia Michelin, que seria o equivalente ao Guia 4 Rodas que a gente teve aqui no Brasil, o Guia Michelin, ele não circula no Brasil. Começou agora a chegar, né, mais ou menos. Mas ele circulava, agora que eu digo, tem uns
5 anos, mais ou menos. Ele circulava muito tempo na Europa. E ele era a maior validação de um restaurante ou de um hotel, né, dessa parte de hospitalidade, né? E ele validava os lugares com 1, 2 ou 3 estrelas, além de algum outro tipo de validação do tipo custo-benefício, que no caso da gastronomia o rótulo chama-se Bib Gourmand, que ele dá para lugares que assim, vale a pena você ir porque tem um preço joia, entendeu? Mas as estrelas Michelin eram especificamente para quem conseguia criar uma mise-en-scène super rigorosa e servir uma comida super ali no jeito para você poder agradar os visitantes Michelin, os avaliadores, que são avaliadores secretos, que chegam sem anunciar para poder avaliar o seu estabelecimento. E isso foi muito poderoso, principalmente na Europa. Aqui a galera não se importa tanto ainda. Ainda bem, sinceramente. Mas na França levou a esse caso trágico extremo do Bernard Loiseau, que diante dos rumores de que ele perderia uma das suas 3 estrelas Michelin, porque não adianta você ganhar 3 estrelas Michelin, você precisa mantê-las. Então, todo ano, seu restaurante vai ser avaliado. Se você deixou um guardanapo cair, ferrou, perdeu uma estrela, vai ficar só com 2. Ele tinha 3, estava com medo de ficar com 2, pegou uma arma e se matou. Esse foi um dos casos mais assustadores assim desse processo do Guia Michelin, né? Tem uma colega na aula da tarde que até falou num caso que eu não sabia. A filha dele costuma dizer que ele morreu 2 vezes. Quando soube que perderia a estrela Michelin e quando de fato se matou. Aí em cima a gente tem o Mauro Colagreco, que é o atual vencedor do 50 Best, que é esse ranking dos 50 melhores restaurantes. Os 50 melhores restaurantes é julgado mais ou menos do mesmo jeito do Michelin, de uma forma um pouco mais solta, digamos. Mas os 50 melhores, ele tem um grande problema. Ele é uma revista inglesa que nasceu nos anos 80, que foi criada com o objetivo de colocar a gastronomia inglesa, que é uma das gastronomias mais pobres do mundo, assim, literalmente, como a mais importante do mundo. E eles fizeram isso. A maioria dos restaurantes que no princípio apareciam nos 50 melhores restaurantes do mundo estavam na Inglaterra, estavam no Reino Unido. Até hoje, o Reino Unido é uma presença muito forte nesta revista. Por quê? Porque o Reino Unido não conseguiu capturar o discurso francês, mas ele conseguiu criar o seu próprio discurso e se validar. Então ele começou a validar a sua cozinha, a sua alta gastronomia. Restaurantes que estavam ali disputando as estrelas Michelin, e ele começou a se validar. E os 50 melhores começam a passar por vários problemas, várias problemáticas, incluindo o machismo estrutural, né, que sempre deixou as mulheres chefes de cozinha fora do pleito, e aí conseguiu resolver esse problema criando um outro, que foi criando a categoria de melhor chefe mulher. Aí fala assim, então a categoria que a gente estava sempre votando era do melhor chefe homem, sabe? Aí de repente você cria essa aberração. E aí você começa a criar pequenas franquias dos 50 melhores. 50 melhores da América Latina, os 50 melhores da Ásia, que é como a gente chega nesses camarada aí, ó, que roubou o seu curry. Gagan Anand. Gagan Anand, ele é um dos mais proeminentes chefes desta geração agora, vencedor dos 50 Best da Ásia. É um chefe indiano que é muito polêmico, muito grosso, né, muito doido também, e é um camarada que, assim, ele abraçou essa meritocracia mediática como caminho para se validar como o maior chefe do mundo. Então ele foi lá. E é sobre ele, inclusive, que a Lisa Abend fala nesse texto. Essa é a figura.
o Gagan Anand, que ela acompanha. E ela chega à seguinte conclusão, a partir das conversas que teve com ele, e eu acho que dá para perceber, né, que ela ficou muito chocada, né, no final de toda a competição e tudo mais, quando ela dá conta disso. Que a vocação, ela foi transformada em competição. Esse símbolo da paixão pela comida, ele é falso, ele é uma mentira, ele é uma ficção. Gente, não existe paixão pela comida. Isso é um discurso vazio. Ah, nós somos apaixonados pela comida, somos foodies. Não, não. Você quer entrar nessa esteira do sucesso. Só que o meio que você usou para obter esse sucesso é a gastronomia. É só isso. Não queremos mais pensar em vocação. Queremos a competição. E aí, gente? Masterchef, né? A gente está falando da ficcionalização absurda da experiência. Eu estou assistindo Masterchef 2020, né, por motivos de estudo, né, e de certa forma, né, de entretenimento. Mas eu cansei muito do Masterchef há alguns anos e tinha parado de ver. Mas não sei se você sabe, mas esse formato que está sendo agora feito pela Band, por conta da pandemia e tal, eles fazem, cada episódio já é uma competição com fim nela mesma. Então entra um grupo de competidores, e aí esse grupo compete, sai um vencedor, e essa pessoa toma o troféu Masterchef, parabéns. Semana que vem tem outro grupo. E foi interessante observar que nesse formato corrido, que não dá para desenvolver personagem, o que acontece é, você tem que tentar colocar na panela de pressão, para ser rápido, né, todo o sentimentalismo, e aí as incoerências desse produto, né, midiático são mais gritantes. Então você tem a Ana Paula Padrão cavucando as histórias pessoais das pessoas para achar quem perdeu uma mulher, quem perdeu mãe, quem perdeu vó, né, para poder falar assim, eu tô vendo que você está com um choro preso na garganta, eu vi que você está muito emocionado, você está muito emocionado, né, de lembrar da sua avó, aí a pessoa, sim. E aí você precisa forçar esse sentimento, né, ali, né, express, né, você tem que expressar tudo ali, jogar tudo ali. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que teve um menino nessa edição, que bem lembrado pelo pessoal da turma da manhã, da tarde, teve um outro no outro Masterchef que falou o seguinte, menino jovem, 18 anos, por que você está aqui, rapaz, no Masterchef? Porque eu quero ganhar uma estrela Michelin. O menino não tem nem restaurante. Ele não, nem sequer trabalhou, nem sequer lavou um prato no restaurante. Ele quer a estrela Michelin dele. E esse menino agora, que queria a estrela Michelin, teve como desafio cozinhar, fazer uma carne de sol com macaxeira, uma coisa assim. E aí a resposta dele, cozinha brasileira é meu ponto fraco. O menino brasileiro, criado no Brasil, participando do Masterchef Brasil, para ganhar alguns tipos de prêmios para uso, né, no Brasil, tem problemas com a comida brasileira. Ele sabe cozinhar todo o cardápio de clássicos franceses, mas ele não conseguiu diferenciar uma carne de sol de uma carne de charque. E aí ele cozinhou uma carne de charque, sem saber que precisava de salgar antes. E ele quer uma estrela Michelin. O que faz sentido. Porque, afinal de contas, se você quer uma estrela Michelin, é mais fácil você conseguir na Europa. Não é isso? No Brasil tem 4 aí, tem 5 com estrela Michelin, e isso foi uma coisa de 5 anos para cá. Então, você vê como que a gente perverteu a cabeça das pessoas, entendeu? A partir dessa mentira de que a gastronomia é algo a ser perseguido, ou então a vida do chefe é algo a ser conquistado. Você vai conquistar a sua vocação de cozinha. Não, você quer conquistar algum tipo de celebridade. Os 15 minutos de fama. E o modo de você validar essa fama será pela gastronomia, porque afinal de contas isso foi colocado na sua cabeça de que é o caminho. Não é diferente do meio musical, que tem esses tantos reality shows também.
Só que o meio musical, ele já é um pouco mais claro nesse afã de perseguir o sucesso. Entende? Diga, Ana. Não, teve até uma edição que teve uma participante, que acho que ela era chinesa, se eu não me engano, que aí ela sempre fazia todos os pratos com essa pegada da formação dela, né? Dos temperos e as técnicas, tudo da formação dela. Aí até o Jacan, tipo, falando, criticando que ela não sabia variar, e ela, tipo, gente, mas a gente tá aqui há semanas, vocês mandando a gente cozinhar cozinha francesa e cozinha italiana e ninguém tá falando nada, tipo, isso seria o normal, tipo, só que normal para quem? Padrão de quê, né? Assim, aí... Exato. O primeiro mito que a gente precisa derrubar quando a gente fala de Masterchef, Top Chef, essas coisas, é de situá-los como programas culinários ou gastronômicos. Não são. Eles são programas de competição. É diferente. O objetivo não é a comida, não é a gastronomia, é a competição, é o litígio. E é isso que gera esse valor, né? Essa expectativa. Oi, Alana. Até um ponto, Guilherme, que no texto que você deixou para a gente, a jornalista comenta, até a partir de falas, né, dos profissionais de relações públicas que são contratados pelos chefes, é que, assim, tem essa galera muito nova, muito no comecinho, que vai tentar construir sua trajetória só baseado, né, nesse caminho midiático e, pô, peraí, não é bem assim. Dá para fazer, mas não é bem assim, né? Você tem que ter realmente alguma coisa para mostrar de diferente, para eles conseguirem criar essa narrativa a seu respeito e jogar ali, né, no picadeiro do circo, né? Exatamente. Jogar no picadeiro. Eu lembro quando eu abri uma editora muito pequena para lançar minha revista, e eu recebi um chefe jovem, bem jovem mesmo, que ele chegou e falou assim: quero que vocês editem, né? Quero escrever um livro. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, falei: massa, de quê? Sobre a minha trajetória, né, na cozinha e tal. E eu: qual é a sua trajetória na cozinha? Ele: as coisas que eu gosto de fazer na cozinha. Mas você fez já alguma coisa? Assim, nunca trabalhou num restaurante, nunca fez, nunca isso, sabe? Então você já sai, talvez da faculdade até de gastronomia, já falando assim: eu quero já escrever meu livro de receita. Eu já quero publicar isso. É o grande mito também do pessoal que entra na faculdade de gastronomia achando que vai ser chefe, que a gente discutiu lá na primeira aula, né? Você vai ser um gastrólogo, né? Você vai ser um tecnólogo em gastronomia. Como exemplo, os ganhadores amadores desses programas que se auto-intitulam chefs, se ao menos ter trabalhado numa cozinha profissional. Exatamente, Luciano. É um autotítulo. Oi? Oi, Guilherme. Cheguei a dar aula na Faculdade de Gastronomia do UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de ver uma palestra do falecido chefe José Celidônio. E ele contava, né, que ele estava num evento, enfim, e aí um rapaz também bem jovem, né, que tinha acabado de se formar, né, em gastronomia, né, estava aproveitando aquele evento ali para ver oportunidades, né, enfim. E aí ele chega, né, se apresenta para o Celidônio e dá o cartãozinho dele de chefe fulaninho, né? E aí, assim, aí o Celidônio parou e falou pra gente assim, só que ele falou um palavrão mesmo, né? Olha só, você não é chefe de porcaria nenhuma, meu filho, você é cozinheiro, tá? Você vai ser um chefe depois que você tiver muita experiência, tá? Então, por enquanto, acalme seus ânimos, que você não é chefe ainda, né? Então, isso foi uma coisa que ficou bem marcada pra mim. Exato. Só que aí você tem também um outro caminho, que é desse jovem chefe que não recebe esse sapo que esse aí recebeu, porque ele vem de uma família rica e ele pode comprar o próprio restaurante. E aí ele faz o próprio restaurante e se torna o chefe desse restaurante. E ninguém pode, né, discutir comigo. Porque, de fato, você é o chefe, parabéns. Não foi uma posição alcançada, mas foi uma posição adquirida, né, de alguma forma. Gostemos ou não. Não é isso?
vai ficando mais tenso, pessoal. Ó, aí a gente vem aqui na estetização do mundo. Aí, Ana, o Lipovetsky falando aqui. Nesse livro do Lipovetsky, ele vai tratar o que ele chama de estetização do mundo a partir do signo do capitalismo artista. Logo depois eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. A gente mostra isso um pouco em exemplos, né? O capitalismo artista, segundo Lipovetsky, é o que está escrito aí, ó. É quando as lógicas econômicas se casam com as artes e criam os mercados estéticos. Ou seja, eles personalizam a experiência em escala industrial. E cria-se, então, estratégias estéticas com a finalidade mercantil. Né? O valor de culto, né, foi para o espaço. É o valor de exposição que funciona, que resta. Mas aí, quando ele fala do capitalismo artista, é importante a gente entender o que aconteceu nesse processo industrial. Que a gente já conversou um pouco sobre a Revolução Industrial, mas a gente precisa situar aqui o Fordismo. Olha aí, o Fordismo, que foi esse movimento de escalabilidade da produção, não é isso? Ele tinha como um eixo muito claro você criar um produto altamente replicável e que você poderia vender num volume enorme. O que acontece com o Fordismo, e aí foi a sua ruína nesse sentido, é quando você vem às guerras. E aí depois da Segunda Guerra Mundial, a gente entra ou embarca nisso que foi conhecido como os 30 gloriosos anos, esse período entre os anos 50 e os anos 80, que foi um período em que a classe média tem o seu comportamento modificado pela industrialização, que está ali no seu auge, e também essa própria classe média, depois da Segunda Guerra, ela se reempodera, ela se enriquece, digamos assim. Então a classe média, principalmente americana e europeia, ela começa a se tornar, a concentrar renda, a consumir mais do que precisa. E os 30 gloriosos anos do design quer dizer respeito ao momento em que o design se beneficiou muito do afã de consumo. Porque você tem um limite do seu consumo necessário, não é isso? Todos nós temos. Assim, se a gente comprar uma cama, precisamos de uma cama para dormir. A gente compra uma cama, resolveu. Não precisa de comprar outra. O design, e sob esse signo aí do capitalismo que vem forte aí no pós-guerra, ele vai querer fazer com que você nunca esteja satisfeito com aquilo que você tem. Então você vai criar, por meio do design, outros tipos de demanda. Então a sua cama se tornou obsoleta. Você agora precisa de uma cama que seja assim, uma cama box. Que faça isso, tem que ter rodinha, tem que ter um baú, tem que ter não sei o quê. E vai se criando, isso vai servir para tudo. Inclusive para a gastronomia. Esse modelo é o que vai fazer com que a gente chegue nos atores que vão fazer com que esse modelo possa ser possa fecundar. Os atores desse circo midiático, ou desse circo da comida que a gente está chamando, são esses. A cozinha, o cozinheiro, né, que aí é o agricultor, o cozinheiro, o empresário, etc. As relações públicas, usando uma ilustração aqui da... Qual é o nome mesmo do programa, gente? VIP. Assessores, lobistas, empresários, e aí a gente já lembra do texto da Lisa Abend, que ela vai situar justamente o poder das relações públicas para construir esse cenário, ou seja, é um cenário em que o chefe acha que está sendo a estrela do negócio, mas ele está sendo, na verdade, manipulado, ele está sendo colocado num jogo, né, de influências, no qual ele pode sair do outro lado com troféu ou não, validado ou não. A crítica, e aqui eu coloquei a imagem da Bárbara Eliodora, só por respeito aí, ó, grande crítica teatral brasileira, já falecida, mas ela foi muito temida
igualmente respeitada, né, na crítica teatral e tal. E as mídias. As mídias digitais. A ideia de influenciadores remodelou, como eu já estava falando, o conceito de autoridade e de validação. É a história do amigo confiável que eu estava falando para vocês. Bem, o que é erótico e o que é pornográfico nessa história? Estou fazendo esse rompimento só porque a gente vai entrar depois para explicar um pouco essa ideia do capitalismo artista a partir dos nossos exemplos, mas eu queria trazer isso aqui antes só para a gente poder falar sobre food porn, porn food, ou comida pornô, enfim, a forma como você preferir colocar. O erótico, ele é algo que já é pertencido pela gastronomia, pela comida no nosso dia a dia. E ele é importante. Você ter uma gastronomia como também um processo erótico, o erótico ele não significa invasivo. E para o nossa brincadeira aqui epistemológica, a gente está pensando no erótico como a arte pensava o erótico, sabe? Ele é erótico na medida em que é algo com valor de culto. Ou seja, nesse caso, o culto a Deus zero, ou seja, o culto da sedução. Então, o que ele evoca nesse culto é o mistério e a imaginação. Então, o erótico é um lugar que se abre à imaginação. Ele está sensível. Já o pornográfico, ele é a ruína. Pornográfico. Colocar no gráfico. Né? Se colocar algo graficamente. O pornográfico, ele vai querer destruir a imaginação. Ele vai precisar ser o mais explícito o possível. As imagens pornográficas, elas têm como sua característica a ideia de choque, a ideia, sim, de prazer e satisfação, só que ela tem também consigo a proposta de repetição. Ela não deixa nada para a imaginação e, portanto, ela vai causar esse sentimento nauseabundo. Vai dar um pouco essa repulsa ao final desse ato. Então, o pornográfico ele vai servir para a gente pensar em violência, né? Violência gráfica, por exemplo, uma coisa. Né? A própria pornografia sexual, né? É pornográfico. Então, você vai ter ali uma imagem que vai ser sem corte, explícita. E na gastronomia não é diferente. Você tem a parte pornográfica. O pornográfico, gente, a gente pode pensar... A gente usou aqui o exemplo do Grand Gâteau, do Paris 6. Vocês conhecem essa sobremesa? Do Paris 6? É um restaurante muito famoso do São Paulo, Rio. Tem São Paulo, tem Rio, tem Brasília também, está abrindo em outros lugares, alguma coisa assim. A sobremesa é um petit gâteau, só que maior, então deixa de ser petit e fica grand gâteau. Servido num ramequim. E aí ele coloca tudo quanto é coisa doce ali em cima e finca um picolé de cabeça para baixo para finalizar. E as bordas começam a transbordar e melecar tudinho. Então, esse é uma comida pornográfica, entende? É uma das representações possíveis. Porque, afinal de contas, ele faz esconder os sabores. Né? Se você vai juntar num bolo de chocolate, pense bem, você vai colocar bis, M&M, paçoquita, whey protein, morangos, chantilly, calda de caramelo, flor de sal, você não vai sentir gosto de nada ali. Se você abrir uma lata de leite condensado e misturar as mesmas coisas, vai ter o mesmo resultado sensorial do palato. Só que no início, gente, pode ser super agradável, porque uma coisa estupidamente doce, ela de alguma forma opera aí, né, Ana, no nosso neurológico. Vai vir um rebote depois. Deixa eu mostrar um exemplo, aproveitando, né, o termo nauseabundo, um exemplo bem nauseabundo para a gente ver.
Está em inglês, gente, mas dá para acompanhar. Estou colocando a legenda em inglês também, mas o que importa é o gestual. Não sei se você já viu esse programa, Man vs. Food, Homem versus Comida. É um programa que já não existe mais. Ainda bem, né? Esse programa, né, reality show da Travel TV, eu acho, passava no Food Network, na TV a cabo brasileira, passava num desses canais aí. O Adam Richman, inclusive, depois desses programas, dessa série, bateu uma bad nele brutal, assim. Ele entrou em depressão, ele ficou muito mal mesmo, assim, da cabeça. Isso impactou demais a vida dele, a saúde, obviamente, né? Porque ele fazia isso temporadas grandes, assim, com 18 episódios, comendo pra caramba. Esse desafio que ele se submeteu, né? É o desafio da pia de cozinha. Veja, a gente não está falando nem mais de comida. Se a gente fala de sorvete, a gente está falando de freezer, não é isso? Congelador. Mas não, a gente está falando da pia da cozinha. É onde a gente leva a louça suja. Já reparou isso, gente? É isso. Ele vai limpar a pia da cozinha. Então, o próprio gesto já é extremo. Já não é mais comida. Você não está comendo nem mais num prato. Você abandonou qualquer possibilidade de civilização para poder se submeter a uma competição, ou seja, mais uma vez o ego, né, e essa necessidade falando. E no final de contas, o que você tem ali, na metade para frente desse prato de comida, de sorvete, é uma poça, é uma melequeira. É algo que pode ser até intragável e provavelmente não tem gosto ali. Ele pediu uma batata frita, gente. Sim, Ana. O programa é uma batalha, não é para se alimentar. É ele contra a comida. É legal pensar desse jeito, mais direto, né? De fato, estou contra que alimentação. É outro processo aqui. E de fato, gente, quando a gente não traz esse papo de competição alimentar, porque isso é grotesco, isso aí faz parte de uma outra abordagem, né? Apesar de não estar muito distante de como a gente transformou a nossa forma de se alimentar. Perfeito? E aí a gente... são homens, Oi, né? oi. Desculpa te cortar. Não, por favor. São homens que aparecem nessas batalhas, né? Isso é muito comum, por exemplo, no meu consultório. O meu público, a maior parte é feminino, mas quando eu atendo homens que têm alguma questão com alimentação, normalmente isso é muito falado, assim, como é estimulado o overeating, assim, na adolescência, né? Então, o menino que come mais, isso daí ele fica mais popular, porque ele tem maior capacidade, né, de comer, então ele se destaca socialmente. Então, como isso é estimulado no universo masculino também, como uma maior capacidade, competência mesmo, enquanto homem, né? Isso é muito curioso socialmente. Ana, você tocou na minha veia, né, cara? Porque eu sou o produto disso aí. O adolescente, entendeu? Que entrava nessas disputas aí, né? De quem come mais fatia de pizza, né? Os rodízios são os tops que eu ouço no meu consultório. Sim. Só que o seguinte, esse ato, esse gesto, ele vai te cobrar, né? E me cobrou, sabe? Então ele cobra você ali na frente. E hoje a nossa preocupação não é à toa que é com as crianças e a obesidade infantil. Que afinal de contas é uma coisa temível, assim. Sabe? A criança, mesmo magrinha, né? Meu filho é super magrinho, assim, mas eu morro de medo, assim, por conta desse industrializado que tá em volta dele, sabe? O tempo todo. Se ele vai para casa, né? Nesse momento da pandemia não, mas se ele vai para casa de um amiguinho, ou então de uma tia, ou então, sei lá, da avó, aí ele vai ser submetido a uma dieta que vai ser brutal, assim, entendeu? E aparentemente, né? Ela é inocente. Ah, não, é só um leitinho com Nescau, entendeu? Poxa, mas esse leite e esse Nescau, vamos ler o que está escrito no rótulo? Enfim, o debate volta a ser o da nossa educação alimentar. Né? A falta dela está nos cobrando agora, né? Essa necessidade. Sim. E a cobrança com a mulher é muito diferente, né? Então, o homem tem essa maior capacidade aí de comer e a mulher não pode comer.
porque o foco dela é muito mais no corpo, né, na pressão estética. Então, tem essa polarização aí nesse desenvolvimento do comportamento alimentar de acordo com o gênero, né? E aí isso, lógico, que compromete a nossa relação com a comida ao longo da vida adulta também, né? Exato, né? É feio, né? Mulher comer muito. Exato. Isso o homem pode. O bufão, né? Sim. Mas a mulher não. A mulher precisa ser recatada. Exato. Essas comidas inocentes. Sempre faladas no diminutivo, né? O todinho, um leitinho, né? E é só, né? É só um. Ah, é só um chocolatinho. É só um não sei o quê. Biscoitinho, exato, muito massa. Gente, e a gente se encaminha agora para entender por que que a gente já está vivendo um apocalipse zumbi. Aí, ó. A praça de alimentação do shopping. Ou a zumbização da gastronomia. A minha imagem caiu. Tinha uma foto aqui do maravilhoso filme O Despertar dos Mortos, de 1978, do Jorge A. Romero. Não sei se vocês já viram esse filme, mas vocês vão ver um trechinho aqui agora. Eu selecionei uma parte que não vai dar medo, tá, pessoal? Então fiquem tranquilas. Fiquem tranquilos. Joia? Só um pequeno trecho desse filme para nos inspirar a essa discussão. Só esse trechinho. Qualquer coincidência com a abertura da nova loja da Havan, né, qualquer relação é mera coincidência, tá? Jorge Romero faz esse filme em 1978 com uma duríssima, uma inteligentíssima alegoria, né, à sociedade de consumo que estava agora no ápice, né, da construção de shopping centers. Inclusive nesse filme, o pessoal está fugindo então dos zumbis e procurando algum lugar de abrigo. Eles estão vindo de helicóptero e vão falar assim: eita, tem um lugar ali embaixo, o que é aquilo? Ah, isso aí são shoppings. Estão tendo em todos os lugares agora. Vamos para lá. E quando eles chegam no shopping, quem é que está andando no shopping? Quem é que está fazendo fila no shopping? A gente. A humanidade aí, ela foi invertida. Neste filme, o que a gente se identifica mais com zumbi do que com sobreviventes, os humanos, os mortos-vivos. Porque somos nós que estamos aí dependentes dos shoppings. E aí essa crítica do Romero, ele vai ao capitalismo artista. Porque o capitalismo artista, o que ele vai fazer? Ele vai estetizar o mercado. Ele vai mercantilizar a alimentação. Ele vai criar franquias. Minha grande birra do mundo são franquias de alimentação. Que eu acho que é uma das coisas mais baixas que você pode encontrar dentro do processo de você construir um projeto gastronômico. Porque a franquia, gente, ela parte de um princípio de uma comida sem história. Ele parte de um princípio de um restaurante sem cozinha. E aonde que você vai encontrar esse tipo ou esse formato de restaurantes? Na praça de alimentação do shopping. A praça de alimentação do shopping é o lugar que você vai para se alimentar sem pensar, que nem zumbi. Você vai andando por ali e você vai na vítima que tiver mais fácil. É ali que você está querendo. Se tem muita fila, você fica meio confuso. Você vai ali, ó, onde tem um só. E não importa. E coincidência ou não, ora, por que toda praça de alimentação de shopping, no Brasil, em qualquer lugar que você for andar, ele tem franquias? Uma série de franquias. É raro o lugar que você tem um lugar que foi projetado para servir na praça de alimentação. Normalmente, quando esse lugar é único, é porque ele é resultado de uma franquia, de um projeto de franqueamento que não deu certo e só sobrou esse cara.
esse franqueado. Entendeu? Então, esses restaurantes, eles partem do princípio de que eles vão servir qualquer coisa. É meu take, né, nessa proposta de zumbização. E ela não vai ser diferente, né? Aí, para a gente pensar em franquias, né? As franquias, o método de atuação delas é aquela do McDonald's, que a gente viu logo no início da apresentação, de você reformular e fazer o rebranding. E você está sempre colocando uma nova embalagem no produto velho, ou apresentando produtos novos, mas com o mesmo princípio. E você não modifica nada. É o falso engajamento. Você cria, então, o açaí, ele não é mais suficiente, açaí na tigela. Você precisa criar uma concept store. Não sei se na cidade de vocês tem o açaí concept store, que também o nome não pode ser em português, não pode ser loja conceito. Tem que ser concept store, para dar conta do nosso consumo, da nossa necessidade de consumo. Do mesmo modo, o Porcão, que foi essa rede de churrascarias rodízio que entrou em bancarrota, recuperação judicial, escambau, fechou no Rio, fechou em Brasília, fechou em tudo quanto é lugar, e aí começa também a reabrir, e uma das formas de reabertura foi essa, Porcão Boutique. Olha só, vamos transformar carne de boi, que a gente cortou no açougue, matou o bicho, cortou, não sei o que, numa joia. As pessoas vão consumir isso como sendo algo super exclusivo. E o preço vai lá em cima. E você tira, né, todo o cheiro, né, que você tinha antes do popular rodízio de carne, né, aquela gordura pingando no chão e você patinando quando vai fazer uma viagem para se servir no buffet central. Você não tem mais isso. O higienismo também toma conta. Criamos aqui para você uma boutique. A gente até discutiu a boutique, não foi? Na aula passada. É isso, a boutique. A boutique é um projeto que vem como resultado desse capitalismo artista que o Lipovetsky citou. Entende? Da gente criar, então, estéticas. E essa estética não é visual só, tá, gente? Olha, é o formato. Essa estética, Açaí Concept Store e Porcão Boutique, o que elas têm em comum? São franquias. Porque você precisa transformar em tendência. E se a gente for pensar em franquia ainda mais, olha só esse meme aí. Essa agora é pornografia mesmo, tá, gente? Me desculpem as imagens fortes. Aqui a gente tem o bolo, né? O bolo lava, né? Ou então um petit gâteau, assim, uma coisa assim, escorrendo, né? Porque tem que fazer uma lambança. Ele tem que ter essa umidade, porque é pornográfico. Você precisa comer com os olhos. Aqui embaixo você tem já um comportamento e uma nova linguagem, né, sendo modificada por meio do suporte. Essa menina coreana aí é a Young Song, que foi uma das precursoras desse movimento grotesco chamado mukbang, que se baseia, né, consiste em você colocar uma webcam para girar e você se servir uma porrada de comida e ficar comendo na frente das pessoas. E ela faz isso no TikTok, né? O TikTok se tornou a grande mídia para essa galera. E essa menina foi proibida na China, né? Depois que ela começou a fazer os vídeos comendo alimento bicho vivo, né? A lula, o polvo vivo, ela começa a comer assim. Ou seja, é moldado a partir desses comportamentos. Eu vou até pausar aqui a reprodução. Deixa eu pausar uma imagem um pouco menos agressiva, né, gente? Não tem uma imagem menos agressiva. E eles se comportam segundo a lei da obsolescência, que a gente achou que essa lei servia só para fazer a gente ter que comprar um celular novo a cada ano. Mas não, na alimentação é a mesma coisa. A gente cria projetos gastronômicos que vão se tornar obsoletos. Vide esse memezinho aí embaixo, ó, do Homem-Aranha, famoso meme do Homem-Aranha. Não sei se vocês sabem, mas quando chegaram as paletas mexicanas aqui,
rolou uma treta muito doida, que quando a gente vai pesquisar a paleta mexicana, a gente descobre que a paleta mexicana, no México, é picolé. E a paleta mexicana no Brasil foi recheada, né? Como sendo assim, olha, isso é paleta mexicana, é um picolé recheado, com leite condensado, sei lá. Só que a mesma coisa aconteceu no México. Eles pegaram o nosso picolé, nossa paleta, que é só um picolé de fruta, e começou a rechear. E lá no México, eles chamaram de paletas rellenas. As paletas recheadas mexicanas são as nossas paletas. E vice-versa. E é uma confusão. E aí, de quem inventou esse negócio? Quem está roubando de quem? Mas eu coloquei isso aí, gente, só para poder contar a seguinte história, para a gente já ir fechando. O processo de franqueamento é uma coisa tão perversa na área de gastronomia que leva a casos como esse da paleteria, que pode parecer inocente. Ah, é só um empresário tentando ganhar vida. Não é. Não é. É o empresário praticando a lei surfando, né, na lei da obsolescência. Eu entrevistei um camarada, um dono de uma franquia de paleta mexicana, um dos primeiros. E esse camarada, no momento que eu entrevistei, ele falou: eu já estou saindo do negócio. Eu vou deixar os franqueados aí. Por quê? Porque ele opera como o mercado financeiro. Comprar na baixa, vender na alta. É isso que é o jogo da franquia. Entendeu? Esse mesmo cara, ele teve franquia de frozen yogurt, ele teve franquia de temaki e ele teve franquia de paleta. E já estava pensando na próxima. Cria-se esses formatos, essas tendências, de uma maneira muito planejada, muito arquitetada, para que dê certo. E qual é o lugar de preferência desses quiosques? O shopping center. Por quê? O seu consumidor, o senhor Zumbi, está lá. Ele está ali. E ele vai consumir. Eu não sei se nos shoppings de vocês, das cidades onde vocês estão, aconteceu isso com as paletas mexicanas. Mas aqui eu me lembro, porque eu cobria gastronomia, então eu acabava vendo qualquer tosqueira. Chegou ao cúmulo de um carrinho de paleta mexicana no meio do shopping oferecer paleta de graça para as 100 primeiras pessoas. Pois tinha fila até fora do shopping. Era 1 quilômetro de caminhada para você chegar até a paleta. Olha só que bizarro. 3 meses depois, esse carrinho estava às moscas. Por quê, gente? Porque ele precisa vender franquia. Eu não sei se vocês sabem, mas franquia tem um negócio chamado taxa de franqueamento. Entendeu? A taxa de franqueamento, ela é um tipo de recurso que o franqueado, o dono, né, da ideia, o franqueador, vai receber só no primeiro ano de operação, ou à medida que for entrando. Mas o volume vem no primeiro ano. Ele consegue lá 100 franqueados, 100 pessoas, pagando 15 mil reais de taxa para eles. A grana que o camarada já tira ali. No ano seguinte, ele já não tem o mesmo volume. Ele vai ter que depender das vendas. E no terceiro ano, que é quando morre o negócio, ele já está só dependendo do franqueado conseguir sobreviver. E ele sai do negócio e cria uma outra tendência. Então, essa é a estrutura deste nosso mercado, do capitalismo artista. Porque, afinal de contas, a paleta mexicana não tem nada demais, a não ser pela forma como ela se comunicou com a gente. Legal, gente? Questões? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Era só isso. Alguma questão, pessoal? Bem, este foi o circo da comida. Tem muito mais para a gente poder acrescentar. Eu acho que vocês mesmos estão pensando em várias referências, vários exemplos, né? Várias coisas que vocês viram aí na rotina de vocês que podem remeter a esse contexto no qual a gente vive. Então, o que eu provoco aqui para vocês pensarem é justamente entender que o negócio da gastronomia
ele tem muitas camadas. E você pensar gastronomia, ou então um restaurante, o próprio serviço, só como um negócio, ele mata o principal do seu negócio, que é o alimento, que é a comida. Então a gente precisa dar um jeito de equilibrar, gente, essa vida, essa dinâmica, mesmo vivendo numa sociedade que é do hiperconsumo, que é dada ao capitalismo, e a gente não consegue se livrar dela dessa forma. Mas a gente precisa avançar. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim, então, do nosso módulo de comunicação, a comida fala. A partir da semana que vem, segunda-feira, a gente começa a debater biodiversidade, só que por um outro caminho. A gente não vai falar só da sociobiodiversidade, a gente vai falar sobre pertencimento. A gente vai falar sobre sertão, ou símbolo do sertão. A gente vai falar sobre várias coisas muito doidas. Ecologia também entra na pauta, política pública. Enfim, vamos fazer um costurado para a gente poder fechar, assim, coroando esse curso, tentando abordar todos, pelo menos, os principais aspectos, né, do nosso envolvimento com a alimentação. Beleza, gente? Pessoal, muito obrigado por estar até aqui. A gente se vê na segunda-feira, próxima aula. Um beijo.